Eu quero te mostrar nesse vídeo aqui como uma atividade simples pode te dar infinitos ensinamentos. Mas antes, não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like, de curtir este vídeo em suas redes sociais e, claro, ativar o sino de notificação para que você receba mais vídeos como esse. Agora, vem comigo. Pessoal, se você entrar aqui no mateusleandro.com.br, que é o meu site pessoal, você vai ver que está aberto a votação pública para o Golden Code, que vai até o dia 22 de março. Então, você está vendo esse vídeo na quinta-feira, antes do dia 22. Então, pessoal, é simples. Você vai clicar aqui nesse banner, você vai logar com alguma rede social que você estiver aí, tá? Então, eu vou entrar aqui com a minha rede social. Tenho vários e-mails do meu filho aqui. Vou clicar aqui no mateusleandroferreira.gmail.com. Vou dar o continuar para aceitar e vai entrar na página do Golden Code. Por favor, pessoal, me ajudem. Aqui, ó, vai mostrar a votação pública de todas as categorias. A minha é a Golden Coding for Educational. Então, vocês vão me encontrar aqui, tá? E vocês vão votar aqui em mim. Claro que eu fiz a votação em mim mesmo, né? Beleza? Então, muito obrigado por isso. Eu já agradeci todo mundo, tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram. E bora. Então tá. Agora vamos pro assunto do vídeo aqui. Eu vou entrar no Discord da minha comunidade, que tem uma galerinha, tá? Então o link também tá na descrição desse vídeo. E eu vou lá em cima, aqui tem uma porção de atividades, e eu vou baixar essa atividade aqui de exercícios básicos, tá? Então eu vou abrir aqui num Word, é um docx, para que você possa fazer as suas anotações também. O exercício que eu vou mostrar aqui para vocês é o exercício número 2. Não, o exercício número 3, só que eu vou fazer algumas mudanças, algumas alterações. Então, olha só. Faça um programa em Java que leia a média final de um aluno e forneça uma mensagem associada ao conceito obtido. Utilize if e else. Perfeito? Essa é a atividade básica que eu comentei no início do vídeo. Vou fazer algumas modificações, que é o quê? Eu vou pedir 3 notas, calcular a média e fazer os procedimentos com o if e else, igual pede no enunciado. A diferença é que eu vou pedir as notas e aqui ele já pediu a média final diretamente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu IntelliJ aqui e eu vou criar uma variável double, nota 1, vou botar aqui igual a 10, double, nota 2 igual a 7, double, nota 3 igual a 6.5. Vou criar uma variável média e vou fazer a soma dessas notas e vou dividir por 3. Matemática básica, né? Então, vou dividir por 3. Perfeito? E agora que eu já tenho a média, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as condicionais. Então, se a média é menor do que 7, você precisa estudar mais. Então, vamos lá. Se a média for menor do que 7, eu vou botar aqui uma mensagem de você precisa estudar mais, perfeito? Só vou deixar a mensagenzinha aqui só para mostrar como a gente consegue aprender com um exercício básico desse. Pois a gente tem, se a média for igual a 7, a gente vai dar a mensagem, você foi aprovado. Então, else if, né? Se a média for igual ou igual a 7, beleza, você foi aprovado. Qual que é o próximo else if? Se a média está entre 7 e 8, ou seja, 7.1 a 7.9. A gente vai colocar essa mensagem aqui. Então, else if média maior ou igual a 7.1 e menor ou igual a 7.99. Enter. Só ajeitar aqui. E média. Essa é a mensagem que a gente vai colocar. Perfeito? A outra, lá em cima, se a média é maior ou igual a 8 e menor que 9. Então, a gente vai colocar essa mensagem aqui. Else if média
maior ou igual a 8 e média menor ou igual a 9, a mensagem é essa daqui. E o else é a mensagem parabéns, você é um excelente aluno, que é menor do que 9, né? Pronto. Então, eu tenho este código que é básico. Primeira coisa, eu vou vir aqui e vou colocar as mensagens, ó. jp.showMessage null. Vou ajustar o teclado. Beleza. Primeira mensagem. Segunda mensagem. Terceira mensagem. Pegar e botar a quarta mensagem aqui. E a última mensagem. Pronto. O código está funcional, só que, cara, tem muitas coisas aqui que a gente pode aprender, né? Primeiro, corta. Primeiro, eu não quero que essa nota ela seja fixa aqui. Eu não quero botar 10, 7, 6.5. Eu quero deixar que a pessoa que vai utilizar o meu programa escreva a nota, digite a nota. Então, o que eu tenho que fazer aqui? De colocar ou um scanner ou uma janelinha. Digite a nota 1. Pronto. Só que o que vai acontecer aqui? Se eu coletar aqui em cima o nome do aluno, funciona. Se eu colocar embaixo, não funciona. Isso por quê, pessoal? Porque o show input dialog ele nos retorna uma string. Então a gente tem que aprender a ler a documentação. E a gente está tentando jogar essa informação dentro de um double, que é um número com vírgula. Então aqui, ó, shows a question message dialogues requesting input from the user. The dialog uses the full frame, which usually means it is centered on the screen. Então ele retorna aqui para a gente o user's input, e isso aqui é uma mensagem, é uma string, é o que está aqui dizendo. Claro, isso porque qual ensinamento a gente pode aprender aqui com isso? A gente tem basicamente uma janela de input. Então, a gente tem uma janelinha aqui que é uma janela de input do usuário, certo? Essa janela aqui, neste input, ela tem um campo de texto para a gente digitar a informação e a gente tem a pergunta aqui em cima. Então, aqui tem digite a nota 1. Pronto. E eu tenho também um botãozinho aqui, que é o botão para confirmar a informação digitada. Vamos botar um OK aqui. Beleza. O que acontece aqui? O compilador do Java, ele não sabe se o usuário digitou de fato isso aqui, uma nota, ou se ele digitou abacaxi. Né? A gente não sabe sobre isso. Então, o que acontece? Quando ele digita 7.50 na caixinha, o Java, o compilador, vai dizer que ele digitou 7.50, entre aspas duplas, assim. E isso aqui não é um double, pessoal. Isso aqui é uma string. Então, é uma variável de objeto. Variável de objeto que possui wrappers dentro, métodos, né? Então, isso aqui é uma string. Como o compilador não sabe se é um número ou se é um texto, porque é um input do usuário e ele pode digitar qualquer coisa, e o usuário vai digitar qualquer coisa, ele transforma isso numa variável string com aspas duplas. E daí a gente precisa fazer o quê? A conversão de dados. Essa conversão significa que se a nossa variável é double, a gente vai digitar um double.parse double, tá? Se ela é uma variável inteira, integer.parse
int. E fazendo isso daqui, ele vai converter esta informação, que é o 7 e 50 entre aspas duplas, e vai colocar isso daqui, tá? E daí no Java, a gente tem algumas maneiras que a gente pode fazer casts, né? Mas a gente pode fazer um parse da nossa variável. Então aqui, antes de a gente colocar a janelinha, o que a gente vai fazer? Double.parse double e colocar a nossa janelinha aqui dentro. Ponto. Vai parar o erro de compilação. Então eu pego aqui essa variável, colo aqui e vou substituir tudo isso pela minha janela. Então, primeiro, aprendizado, conversão de dados. Beleza. Segundo aprendizado que a gente tem aqui, tipos de variáveis. Vocês estão vendo que eu estou usando uma string para colocar o nome e eu estou usando um double para colocar o número quebrado, né? No Java, a gente tem duas classificações de variáveis. A gente tem aqui, a gente chama de tipos primitivos, tá? Então, são variáveis tipos primitivos. E a gente tem variável do tipo de referência, ou objetos. Beleza. Quando usar uma e quando usar outra? Isso aqui já também nos ensina. Toda variável tipo primitivo, é importante a gente ressaltar que ela inicia com letra minúscula. Então, por exemplo, guardar números sem pontos flutuantes é um int. Se a gente quiser guardar um número com ponto flutuante, a gente tem algumas opções, que é o double, no caso que eu usei, o float, que seria mais indicado para este caso aqui, nós temos o char, nós temos o boolean, tá? Qual que é a diferença do double para o float? É que uma cabe mais, outra cabe menos informações dentro, tá? E daí temos o short, temos o byte, temos o long, enfim. Só que o que dá para a gente perceber é que existem outras variáveis que elas são variáveis de referência ou variáveis de objeto, que justamente são variáveis que começam com a letra maiúscula. Para cada tipo primitivo que aqui está, existe uma variável do tipo de objeto, uma variável do tipo de referência. Então, eu tenho um integer aqui para a variável inteira, tá? Assim como eu tenho um integer para a variável inteira, eu tenho um double, não é doubleger, tá? Para a variável double, eu tenho um float com F maiúsculo, eu tenho um character com C maiúsculo e eu tenho um boolean com B maiúsculo. Tudo isso aqui são variáveis que a gente denomina variáveis. Nossa, olha a minha chave aqui. Variáveis que a gente denomina de wrappers. Por que wrappers? Porque elas possuem métodos estáticos dentro. Tá? Então, por exemplo, eu posso pegar qualquer variável de objeto e colocar um ponto aqui, por exemplo, igual a gente fez, né? Integer.parseInt. Ou seja, o parseInt é um método estático que eu tenho dentro dessa classe para fazer o parse, fazer a conversão de dados dentro de um objeto. Então, a string, ela se encaixa justamente aqui, né? A string é uma das únicas variáveis que não tem o seu tipo primitivo. E observem sempre que variáveis do tipo objeto iniciam com a primeira letra maiúscula. Então, esse é um outro ensinamento que a gente tem aqui dentro desse vídeo. Agora, a gente pode começar a analisar esse código. Vocês vão ver que eu tenho uma janela aqui, eu tenho uma outra janela aqui, eu tenho uma outra janela aqui, então o código está totalmente duplicado várias vezes, né? E eu tenho um else. Esse else eu posso eliminar de alguma forma. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma variável string e chamar ela de mensagem. E colocar uma mensagem padrão aqui, que é a mensagem do aluno perfeito, né? Então, vamos colocar aqui, ó, ponto e vírgula. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa mensagem pela mensagem específica que está dentro da minha condição. Então, aqui. Pronto. Vou tirar todas as janelas que aqui estão e vou fazer a substituição de valor. Ó, coloco aqui. Pronto. Essa mensagem aqui eu vou colocar aqui. Essa daqui eu vou colocar também aqui. Pago. Beleza. E essa mensagem aqui eu vou colocar aqui no final.
Pronto. E agora eu vou tirar o else aqui de baixo, porque Java Senior não usa else. Brincadeiras, tá? Tiro o else e coloco apenas um show message aqui. Pronto. Então, já comecei a fazer uma transformação dentro do meu código. Não preciso mais do else, porque a minha variável principal aqui já leva, né, o texto principal, só troco a mensagem e, por último, eu dou uma única vez o joptionpane.showMessageDialog. Um outro ensinamento que isso aqui pode fazer é que a gente pode usar um if ternário para resolver, apesar de eu não gostar de usar if ternário, mas é só para a gente conhecer que existe isso no Java. Então, eu posso simplesmente copiar essa mensagem aqui, colocar aqui e fazer if ternário. Ó. O que é if ternário? Ou if inline, né? Fazer o teste da minha condição e colocar um interroga. Então, se a média for menor do que 7, a gente vai colocar essa mensagem. Se não, a gente vai colocar outra mensagem, ou melhor, a gente vai colocar outra condição, então Ctrl C, Ctrl V, então coloca outra mensagem e assim por diante. Então, existe a possibilidade de a gente usar esse if aqui e eliminar todo este código aqui. Não que eu goste de fazer isso aqui, porque isso aqui fica muito feio e é muito ruim de a gente depurar o nosso erro, tá? Então, eu gosto de dar preferência para algo que eu consiga visualizar e entender o que de fato está acontecendo. Então, percebam, pessoal, que por meio de uma atividade simples que você pode baixar no Discord da comunidade, a gente consegue fazer e aprender um monte de coisa. A gente está aprendendo aqui também que eu não usei a variável nome aqui embaixo. Então, é uma variável que está na minha memória, uma variável de objeto que eu não estou utilizando, tá? Então, são esses fundamentos que você precisa aprender para melhorar cada vez mais a tua lógica de programação. Bom, o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, não se esqueça, né, de novo, de curtir e vota lá no Golden Code para mim. Tamo junto e até o próximo. Fui!